Boa noite. Hoje completa 3 meses da tragédia em Brumadinho. Ministro da Casa Civil é suspeito por oferecer recursos extras a parlamentares em troca de apoio na aprovação da reforma da Previdência. E você sabe quanto de agrotóxico tem nos alimentos que você consome? Pesquisas revelam que pesticidas, inclusive os mais perigosos, estão muito presentes na alimentação da população. A agricultura convencional versus a agricultura orgânica é o tema de destaque desta edição. O Jornal da UFO está no ar. Completa hoje 3 meses do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, 233 mortes foram confirmadas e 37 pessoas seguem desaparecidas. Os bombeiros que trabalham ininterruptamente há 90 dias nas buscas, hoje participaram de homenagens na porta da cidade, na porta de entrada da cidade. Dentre as vítimas, o tenente Anderson Passos, do Bombeiro de Minas Gerais, informou como estão as buscas hoje. Veja. Hoje é o 90º dia de buscas em Brumadinho. O trabalho nessa região da Pera, como em outras, é retirar a umidade, por exemplo, com esses sulcos que estão sendo feitos, para que a água possa escoar e ser lançada no córrego do Feijão, e o piso então ficar propício a podermos colocar não só o maquinário, quanto os cães, os veículos pesados e até para que os bombeiros possam caminhar na área. Nova polêmica sobre a reforma da Previdência foi destaque na mídia nesta quinta-feira. Segundo reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, teria oferecido um extra de 40 milhões em emendas parlamentares até 2022 a cada deputado federal que votar a favor da reforma. A informação foi confirmada por líderes de 5 partidos, além de deputados do DEM, PP, PSD, PR, PRB e Solidariedade. Eles não quiseram ser identificados. Uma das grandes promessas do atual presidente durante a sua campanha era colocar um ponto final no chamado toma lá da cá, prática antiga que troca-se cargos, verbas e outros benefícios por apoio no Congresso. O assunto agora é agricultura. Desde 2008, o Brasil é o maior mercado mundial de agrotóxicos, de acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E em 3 meses de governo Bolsonaro, aprovou-se a utilização de 121 novos agrotóxicos. Dentre eles, algumas substâncias que são proibidas na União Europeia por causa do seu alto teor tóxico. Veja quais são os principais impactos dessa medida na reportagem de Isabela Rodrigues. Vegetais, hortaliças ou frutas. Tudo isso pode conter alguma quantidade de agrotóxico. No momento de escolher esses alimentos, o consumidor pode prestar atenção em alguns aspectos que ajudam a identificar aqueles com maior concentração de resíduos, como explica essa nutricionista. Os alimentos, quando você vai na feira do supermercado para fazer a escolha, você sempre tem que escolher alimentos que não estejam machucados, porque ele tem mais penetração, porque tem uma abertura e essa abertura do machucado dele faz entrar mais veneno. A parte das folhas, você vai escolher, só que quando chegar em casa, você vai tirar a parte exterior, tá? Vai ter um desperdício? Vai, mas você tem que retirar porque é mais segura. E fazer a higienização. Mas quando você vai escolher o alimento, sempre olhe, principalmente se o alimento não está esbranquiçado demais, como aquelas ameixas, pêssego, né? Que dá para perceber aquelas manchas, eles passam cera também na maçã e nas ameixas para ficar bonita, também é tóxica. Uma lista divulgada pela Anvisa em 2016 apresenta os 18 alimentos mais contaminados no Brasil. Foram analisadas quase 2.500 amostras de cada produto e entre os critérios de análise estavam a presença de agrotóxicos acima do permitido e a existência de alguns agrotóxicos não autorizados. O campeão em quantidade de pesticidas foi o pimentão, com 91,8% das amostras contaminadas. Em seguida, vem o morango, com 63,4%.
o pepino, com 57,4%, e também a alface, com 54,2% de lotes inadequados para consumo. Após a compra dos alimentos e antes da higienização, o armazenamento correto é fundamental. Vem o processo primeiro do uptake, que é um fenômeno físico, que é utilizado colocando na geladeira por 2 horas o alimento dentro do saquinho, para que quando você for levar para a água corrente, que é a temperatura ambiente, dá o choque térmico, porque ele vai evitar a penetração e a fixação do veneno, do agrotóxico que existe ali, para não ser igual a água ir para dentro. Então ele vai entrar junto o quê? O veneno. Então o uptake ele deixa o alimento mais seguro, principalmente os porosos da casca, igual laranja, limão. Depois de lavar cada alimento em água corrente, o próximo passo é diluir 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio em 1 litro de água e deixar os alimentos imersos no recipiente durante 30 minutos. Isso porque o bicarbonato é alcalino e pode retirar a acidez dos pesticidas que permaneceram. Em seguida, é preciso jogar a mistura fora e reservar mais 1 litro de água para outra etapa da higienização. Depois de utilizar o bicarbonato de sódio para fazer parte do processo de limpeza dos alimentos, chega o momento de usar a água sanitária. Caterina, então explica para a gente qual que é a quantidade correta e o efeito que a água sanitária vai ter durante todo esse processo de limpeza. Para cada 1 litro de água que você utilizar na hora da higienização, você vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária. Mas as pessoas têm vários tipos de colheres de sopa, então recomendado, se você tiver um medidor, mais ou menos 1 colher de sopa é uns 10 ml, ou 8 ml mais ou menos, para não ser tão grande também. Então assim, colocando e diluindo na água primeiro, vai ter o efeito de quê? De matar bactérias, micro-organismos que existem ali no meio, parasitas, né? E vermes. Por último, é só eliminar a água com o produto e lavar os alimentos para retirar o que ficou da água sanitária. Quando se torna um hábito, esse processo pode evitar os prejuízos que a exposição crônica a resíduos de agrotóxicos pode causar à saúde. O malefício seria a parte de as pessoas ter o aborto, a parte de doenças neurológicas que afetam o sistema nervoso, a parte também que vai afetar o seu sistema imunológico, várias pessoas tendo câncer também, sem saber os motivos, mas é por causa da questão de consumo maior de verduras, hortaliças e frutos que contêm o agrotóxico. E para falar sobre esse assunto hoje, conversamos aqui no estúdio com a Cristiane Betanho, que é coordenadora do Centro de Incubação de Empreendimentos Populares da UFO. Boa noite. Boa noite, muito obrigada por essa oportunidade. E também vamos ter a participação do Oswaldo Marques, que é engenheiro agrônomo. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal da TV Universitária. Bom, como vimos na reportagem, há todo um procedimento necessário para que se evite ao máximo a ingestão de agrotóxicos presentes nos alimentos, né? Comprados no mercado, aí no mercadinho próximo de casa. Bom, Cristiane, diante dessa última postura do Ministério da Agricultura de ampliar a autorização de alguns agrotóxicos, como é que você entende, o que representa isso para a agricultura nacional, esse novo posicionamento? É uma coisa interessante, né? A gente pensa, Patrícia, o que é, na verdade, a agricultura e qual é o impacto da agricultura familiar, que é, né, o segmento da agricultura que a gente trabalha no CIEPS. Essa agricultura familiar, ela é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. E o agricultor familiar, ele está próximo aos mercados consumidores, né? Então, a gente pode ter mercados de localidade. Então, quando a gente pensa no uso dos agrotóxicos e dos adubos químicos na produção familiar, na produção local, né, ela não só, a gente tem a contaminação dos lençóis freáticos, teve uma pesquisa agora do CISÁGUA. Sim. Pois é, gente, aqui em Uberlândia nós temos resíduos de 27 agrotóxicos na água, né? O nosso nível de contaminação é considerado altíssimo diante das cidades brasileiras, né? Nós estamos no maior nível nas cidades brasileiras. Então você tem a contaminação dos lençóis freáticos, dos alimentos, o agricultor adoece, o consumidor adoece.
Quem ganha com isso, na verdade, não é a saúde. Se a gente pensar nos alimentos, eles são vida, eles são uma parte importante para o nosso crescimento enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né? Parte do desenvolvimento da natureza. Então, assim, essa questão do uso dos agrotóxicos deve ser repensada em relação ao desenvolvimento nacional. Então, aumentar o volume de agrotóxicos permitidos, trazer, né, aprovar agrotóxicos que são inclusive proibidos fora do Brasil por causa do nível de toxicidade, nesse momento é a gente aumentar o adoecimento. E num momento em que o governo diz que não existe dinheiro para a saúde, para financiar a saúde, nós vamos ter mais adoecimento. Oswaldo, você concorda com a opinião da Cristiane nesse assunto? Sim, a questão dos agrotóxicos com relação à saúde, isso já é bastante conhecido, né, na verdade. Só que a gente tem que pensar também na questão da produção. Hoje, nós não temos condições de praticar uma agricultura sem a utilização de agrotóxicos no momento, né? A gente precisa produzir... Em grande escala, né? Exatamente, em grande escala. Porque como a gente vê, a população vem crescendo, é necessária a produção de alimentos, então sem agrotóxico hoje é impossível a produção. Porém, esse agrotóxico pode ser utilizado, mas desde que seja feito de uma maneira correta, entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar meios, né, estudos, né, assistência técnica ao produtor, ao trabalhador rural, que muitas vezes utiliza esse agrotóxico de forma inadequada, como a gente viu lá na questão da Anvisa, né? Os problemas são resíduo acima do permitido e a utilização de agrotóxicos não registrado para determinada cultura. Então, na sua visão, a falta informação para os agricultores, talvez eles estão matando uma mosca com uma bala de canhão, né? De um jeito popular de se falar. É uma questão muito educacional, né? Muitas vezes o produtor acha que utilizar uma dose maior não vai ter problema. E a gente sabe que tem diversos tipos de problemas, inclusive os ambientais, como a professora Cristiane falou. E quem que, na verdade, oferece essas informações para os agricultores? Não seriam os próprios lojistas, os varejistas que vendem esses agrotóxicos, esses adubos químicos? Então, como que na sua visão a gente poderia sair desse ciclo vicioso? Tem a questão do receituário agronômico, que muitas vezes é desprezado. O receituário agronômico está previsto em lei e deveria ser aplicado todas as vezes que se vende agrotóxico. E muitas vezes isso não acontece. Não há fiscalização? Muitas vezes a fiscalização é inadequada e muitas vezes também o produtor não lê aquele receituário que foi dado a ele. Então é uma questão muito educacional, uma questão muito de assistência técnica. Então passa também pelo fortalecimento da assistência técnica e extensão rural para o produtor rural, né, para ele estar sendo assistido naquele momento da aplicação dos produtos. Então você aprova essa última medida do Ministério da Agricultura de ampliar o leque de agrotóxicos que podem ser utilizados hoje? A opinião pessoal minha é que sempre tem que ser feito estudos, né? Estudos em cima daquilo, tem a necessidade dessas moléculas que estão sendo liberadas. Então tem que ver estudos em cima disso. A gente sabe que muitas dessas que foram liberadas já existem elas no mercado. E muitas vezes ela foi liberada para outras empresas fazerem a comercialização. Isso gera concorrência que também é bom para o produtor, mas tudo depende, sério, de estudo, né? Cristiane, você falou então da agricultura familiar, mas a agricultura familiar daria conta então de matar a fome do mundo de um jeito bem, né, simplório de dizer essa questão que é muito ampla, né? Essa é uma discussão muito ampla, mas a agricultura familiar daria conta de suprir a alimentação mundial? Patrícia, essa pergunta é ótima, porque normalmente esse é o argumento para se falar na agricultura convencional, na agricultura extensiva, né, no sentido de espaços, intensiva no sentido de ocupação de espaços, dizendo assim que a agricultura familiar, a agricultura orgânica, né, então a agricultura sem agrotóxicos, sem adubos químicos, ela não daria conta de alimentar o mundo. Mas, na verdade, de acordo com a FAO, não existe falta de alimentos, o problema é de distribuição desses alimentos. Se a gente chegar aqui
no Ceasa local ou em qualquer Ceasa, a gente vai ver a quantidade de alimentos que são jogados fora. Se a gente vê num final de semana do supermercado a quantidade de alimentos que são jogados fora, é uma coisa absurda. Então a questão central não é a falta, é a distribuição incorreta desses alimentos. De uma forma ou de outra, nós estamos falando na distribuição de renda e riqueza também no mundo, né? E quando o Oswaldo fala, e é verdade, olha, a questão da assistência técnica no país, ela precisa ser aprofundada para o pequeno agricultor. E ela também pode ser aprofundada no sentido de que o agricultor reaprenda a produzir sem agrotóxicos e adubos químicos. Isso é possível. Nós temos na universidade um núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica financiada pelo CNPq junto com uma concertação de ministérios, e desde 2010 nós trabalhamos essa questão da transição agroecológica com os agricultores. Então é possível plantar sem veneno, sem agredir o meio ambiente? É muito possível. Agora também tem que se mudar as relações humanas. Perfeito. E será que vem chuva nesta sexta-feira? Veja na previsão do tempo para Uberlândia e região. Nesta sexta-feira, o tempo fica parcialmente nublado em Uberlândia. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Dia nublado também na cidade de Monte Carmelo. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 19 graus e máxima de 29. A sexta-feira vai ser quente em Ituiutaba, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Céu nublado em Patos de Minas e sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 19 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Araxá, o dia vai ser quente com céu nublado. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima 29. Nós também queremos saber qual a sua visão sobre o uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. Participe conosco, envie suas perguntas para os especialistas aqui no estúdio. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo Facebook da TV Universitária. Nós voltamos já. Estamos de volta. Será que o brasileiro precisa pagar mais caro para se livrar dos agrotóxicos? Sabemos que alimentos orgânicos são uma alternativa. Conheça um exemplo de agricultura 100% livre de veneno. Local verde, arejado, lugar típico para o plantio. Geralmente, cenários assim são perfeitos para a produção de alimentos orgânicos. O Guilherme é produtor e há 10 anos cultiva orgânico e fala sobre as vantagens desta produção. Primeiro de tudo é a saúde, né? Que a gente tem que preocupar com a saúde cada vez mais. E principalmente no que a gente come. Se a gente consegue controlar o que está entrando para dentro, metade do trabalho já está feito, né? Aqui na chácara do Guilherme, o cuidado com as hortaliças é diário e minucioso. Para você ter uma ideia, a terra tem que estar sempre úmida. E outro detalhe, as plantas são juntas ao mato. Tudo isso se resume à produção orgânica. Numa produção orgânica a gente tem uma policultura, né? Quanto mais variado possível, melhor é, até para o equilíbrio da praga e doença. Então se você for andar no meio da horta, você vai ver 15, 16, 17, dependendo da época do ano, 20, 25 tipos de verdura diferentes. Segundo o levantamento do Sebrae, em 2018, já existiam 17 mil propriedades certificadas como produtores de alimentos orgânicos. A cada ano, a agricultura orgânica cresce cerca de 25%, gerando um lucro de 4 bilhões de reais. Está todo mundo preocupado com isso, então eles estão falando assim, mas é caro. Isso não é caro, isso é um investimento. Se você for colocar, falar assim, eu compro 1 quilo de tomate a R$5, vamos falar. Só que desses R$5, 80%, 90% é veneno. Então você não está pagando R$5 no quilo de tomate, entendeu? Você está pagando só de veneno, você está pagando R$4 de veneno. No nosso caso não, você está pagando, não vou falar no caso do tomate, 8, 9 ou R$10 que seja o quilo, mas você está pagando R$10 de tomate. Essa é a diferença. E além disso, o Guilherme afirma, é importante ter aquela boa conversa com as plantas, pois faz toda a diferença. O segredo é a dedicação, que a gente tem que estar todo dia olhando, não é falar assim, apareceu um problema lá, enche a bomba de veneno, resolve o problema. No nosso caso não é isso, a gente não tem um controle curativo efetivo. Então o nosso maior controle é o preventivo, é o olho no olho, ficar o dia inteirinho passando a mão nas plantas, conversando com as plantas, né? Que a gente fala que a gente é doido, mas a gente tem que conversar com as plantas mesmo. Excelente iniciativa do Guilherme, mas voltamos a falar então sobre agora
essas diferenças entre a produção de alimentos orgânicos e feitos na agricultura convencional. Então, Oswaldo, como que você vê o fato de países desenvolvidos estarem revendo a utilização de agrotóxicos e o Brasil continuar aprovando mais pesticidas? Bom, o Brasil também tem que seguir por esse caminho. A agricultura convencional, ela tem que buscar sustentabilidade também. Ao longo do tempo, a gente vem vendo isso também na agricultura convencional. Por exemplo, com a implantação de plantio direto. Foi uma grande revolução para o nosso sistema convencional de plantio, que mudou do sistema convencional para um plantio direto. Tudo isso eu acho que são escalas de desenvolvimento, uma busca de uma agricultura mais sustentável, passa por esse caminho. Então, sempre baseado em estudos, em trabalho científico, a agricultura tem que procurar também modernizar, procurar diminuir a utilização de agrotóxicos, né? A utilização de agrotóxicos menos danosos ao meio ambiente, né? E a questão de saúde, né? Do trabalhador e do consumidor também. Então, sempre passa por esses estudos. A agricultura convencional tem que caminhar buscando a sustentabilidade. E a sustentabilidade passa pela diminuição, né? Do número de aplicações, né? Da quantidade de agrotóxicos que é jogada nas lavouras também. E a questão dos impactos na economia? Falávamos agora sobre a questão do valor dos produtos orgânicos. Ainda é um entrave para quem quer fugir dos alimentos produzidos com pesticidas? Cristiane, como é que nós podemos ver essa situação? De forma alguma, né? Nós temos, inclusive, na universidade, nos campi de Uberlândia e de Monte Carmelo, a Feirinha Solidária da UFO, que é uma iniciativa de um espaço, né, de relacionamento entre os agricultores e a população em torno de alimentos orgânicos. São agricultores que fizeram a transição agroecológica conosco, a partir do nosso núcleo de agroecologia, e então se prepararam, reaprenderam a plantar sem veneno, sem adubo químico, e daí a hora que eles fizeram a transição agroecológica, muitos se certificaram e fazem a comercialização nesse espaço. E como esses agricultores estão organizados a partir dos princípios da economia popular solidária, a ideia central é que o preço seja justo para o consumidor e para o agricultor. Vendendo diretamente, por isso que, né, nós insistimos muito na questão do desenvolvimento local. Fazendo a venda direta entre agricultor e consumidor, essa margem que ficaria para o supermercado, essa margem que fica para o veneno que o Guilherme falou, elas são divididas entre o agricultor e o consumidor, portanto nós praticamos o consumo crítico e solidário. Outro ponto importante, gostaria também que o Oswaldo falasse sobre isso, em produtos como o cigarro, nos rótulos há claramente quais substâncias químicas, né, quem optar por consumir o cigarro vai estar inalando. E no caso dos alimentos, não há nenhum tipo de informação para o consumidor, né? Quem vai ali no mercado, ninguém sabe quanto de agrotóxico tem no tomate, quanto de agrotóxico tem naquele limão, morango. Então, nesse sentido, caberia ações do governo para também alertar a população, ter medidas socioeducativas para alertar a população sobre o consumo desses produtos? Bom, eu vejo que assim, o governo também está preocupado com essa questão de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, né? A gente vê aí que foi lançada uma instrução normativa conjunta do MAPA e da Anvisa, que promove a rastreabilidade dos produtos agrícolas vendidos de maneira natural. Igual esses produtos são vendidos no SEASA, na Feira Livre. A partir desse ano, pela legislação, eles vão ter que se adequar ao processo de rastreabilidade. O que é isso? Hoje, a Anvisa faz esses levantamentos e quando ela vê que tem resíduos de agrotóxicos nos alimentos, não sabe qual foi o produtor que produziu aquilo lá, não tem como ela saber. Agora vai ter como saber, porque todo produtor vai ter que se adequar à rastreabilidade e é um selo que vai na caixa do produto que ele está vendendo. Então, se a pessoa chega ali com um smartphone com QR Code,
ele vai ver de onde que veio aquele produto, quem produziu, a data que foi produzido, e esse produtor tem que guardar na propriedade todo um histórico. Quais foram os produtos, né, os agrotóxicos que foram utilizados ali, quais o tipo de adubo, se o adubo foi utilizado de acordo com a análise de solo, porque isso evita também a contaminação. Então, é um processo que o governo vem fazendo também para melhorar essa questão aí. Perfeito. Agora vamos conferir alguns editais para quem sonha em ser aprovado em concurso público. Olá, você estuda para concursos? Tem vagas em diferentes áreas. A Universidade Federal de Uberlândia abriu edital para contratação de professor visitante ou pesquisador visitante estrangeiro para o Instituto de Ciências Humanas na área de dinâmicas socioambientais. A vaga é para trabalhar no campus Pontal da UFO em Ituiutaba. As inscrições encerram no dia 2 de maio. Para mais informações, é só acessar o site ingresso.ufo.br. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais divulgou o edital que prevê 5 vagas mais formação de cadastro de reservas para candidatos níveis médio e superior. Tem oportunidades para os cargos de assistente administrativo e financeiro, assistente de fiscalização e atendimento, contador, advogado e arquiteto urbanista. O salário pode chegar a mais de R$ 8.400. O prazo para inscrição termina no dia 26 de abril. Mais detalhes no site que aparece na tela. Está aberta a seleção pública para o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região do Estado de Minas Gerais. São 10 vagas e para concorrer é preciso ter curso de nível superior em Educação Física, bacharelado, registro no órgão de classe e carteira de motorista na categoria B ou superior. A remuneração é de aproximadamente R$ 2.900. A inscrição é feita pela internet. Essas foram as dicas de hoje. Bons estudos e até mais! Amanhã tem estreia de filme sobre cantigas de orixá, um estudo sobre musicalidades e sonoridades na telona. Quem tem mais informações é o repórter Júnior Caritella. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, nessa sexta-feira acontece a estreia do documentário que vai falar sobre musicalidade, a oralidade do candomblé. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Isley Borges, que é jornalista e produtor do filme, que vai contar um pouco para a gente a ideia desse documentário que vai ter estreia agora nessa sexta-feira. Bom, Isley, conta para a gente como que surgiu a ideia de criar esse documentário. O documentário ele tem o título de Cantigas de Orixá, ele foi financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura no ano de 2018 e nós durante um ano fizemos pesquisa bibliográfica, pesquisa etnográfica, vivências com toda a equipe em uma casa de candomblé para investigar um pouco sobre a oralidade dessa religião e também sobre as cantigas, né, que fazem parte dessa oralidade. Então nós construímos um documentário de mais ou menos 40 minutos abordando esse tema, né, com uma entrevista onde aparece a Ialorixá, a liderança religiosa da casa, né, onde aparecem imagens do próprio ritual, do próprio culto. Então o tema geral do documentário é esse. Então, para a gente encerrar, Isley, eu quero que você fale dia, horário e local do evento. O nosso lançamento do documentário será nesta sexta-feira, 26 de abril, a partir das 19 horas, na Trupe de Truões, que fica na Avenida Ana Godoy de Souza, no Santa Mônica. E nós teremos a exibição do documentário e em seguida um pocket show, uma apresentação rápida da cantora Adriana Francisco com essa temática, né, ela cantando para os orixás. Só mais uma coisa, é de graça? Tem algum custo? É gratuito, é só chegar, somar e fazer parte dessa celebração com a gente. Tá certo, tá dado o recado. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Júnior Caritella para o Jornal da UFO. A edição deste Jornal da UFO está chegando ao fim, mas antes gostaria de agradecer muito a participação da Cristiane Betanho. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. E também do Oswaldo Marques. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Bom, e o Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada pela audiência. Boa noite e até amanhã.